Boa noite, Igreja Batista Prudentina. Espero que todos estejam bem, desfrutando da graça do nosso Pai. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham e estão seguindo esse nosso culto. Quero dizer que, em razão da pandemia e da sucessão pastoral, ainda estamos realizando nossos cultos online. Mas quero desafiar a igreja para que ore, para que a partir da segunda quinzena de fevereiro possamos retomar os nossos cultos presenciais. Hoje é o nosso primeiro culto sem a presença do pastor Daniel, 23 anos de ministério, e em razão disso eu quero contar um pouquinho sobre a história da nossa igreja. Nós fomos abençoados ricamente por Deus em vários aspectos, mas em um aspecto eu quero destacar, que é a questão do pastor. Deus sempre se preocupou e nos encaminhou um pastor fiel, um pastor comprometido com o seu reino. Primeiramente o pastor Nelson, que fundou essa igreja junto com alguns irmãos e teve um ministério fantástico, e além do seu ministério ter sido ricamente abençoado, ele se preocupou em buscar um sucessor à altura. E aí ele foi buscar lá em Campinas, né, ainda no seminário, o pastor Daniel. E o pastor Daniel assumiu a nossa igreja, também teve um ministério fantástico, um ministério abençoado por Deus, e da mesma forma que o pastor Nelson, ele se preocupou em nos trazer um sucessor quando ele deixasse o ministério. E foi assim que ele presidiu a sucessão pastoral, o nosso processo de sucessão, e nos apresentou o pastor Renato Mendonça, que depois de todo o processo, ele entendeu o que era a vontade de Deus e aceitou o convite da Igreja Batista Prudentina, e daqui a poucos dias estará assumindo o ministério e a nossa igreja. Então somos muito gratos a Deus por esse aspecto. Gratos ao pastor Daniel e à sua família por todo esse período que eles estiveram conosco, né, foram bênção na nossa igreja, nas nossas vidas, e queremos que sejam felizes onde estão agora, lá em Calvado, nessa nova fase da sua vida. Quero agradecer também novamente aos nossos irmãos Rogério Proença e Túlio Milo, e passar a palavra para eles agora, e eles vão nos dirigir nesse momento de louvor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui sendo abençoados e abençoando os irmãos da Igreja Batista Prudentina. Estaremos com vocês, né, de coração, mente, louvando ao Senhor Jesus. Esteja com o coração aberto. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero.
é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Teremos agora então nosso momento de intercessão, né? Então agradeço a você que nos enviou os seus motivos de oração e vamos então orar por esses motivos e por alguns motivos que nós temos aqui. Então oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, obrigado por essa igreja, porque o Senhor nos reuniu, o Senhor formou essa igreja e pelo cuidado que o Senhor tem com essa igreja durante todo esse período, Pai. Queremos pedir pelos motivos apresentados pelos nossos irmãos pela internet, principalmente os motivos de saúde, Pai. Pedimos que o Senhor conforte, tranquilize o coração deles, Pai, que eles possam descansar no Senhor, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Que eles possam realmente descansar e saber que o Senhor tem um propósito para cada vida, para cada situação, Pai. Queremos agradecer também pelo pastor Daniel, pelo período que ele esteve conosco, pedir que o Senhor agora o abençoe, ele e a sua família, Pai. Pedimos que neste momento de transição, que eles possam estar em paz, possam desfrutar da tua graça, da Tua paz, Pai. Pedimos também pelo pastor Renato, pelos preparativos da sua mudança para Presidente Prudente, por todos os aspectos que ele tem que resolver lá em Curitiba. Pedimos que durante pela viagem dele, Pai, pela mudança, por todos os aspectos, Pai, da sua mudança para a nossa cidade. Pedimos pela reforma da nossa casa pastoral, que possamos preparar e deixar tudo de uma forma confortável para a família pastoral, Pai. Pedimos também pelo retorno dos nossos cultos presenciais. Pedimos que o Senhor nos permita, Pai, estarmos reunidos novamente e cultuar ao Senhor de forma presencial, aqui, Pai, reunidos, com toda a cautela, com todo o cuidado que é preciso, é necessário nesse momento, Senhor. Nos abençoe, Pai, e prepare todas as coisas para essa questão, Senhor. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço também aos irmãos
por terem sido fiéis nesse momento de pandemia, na entrega dos dízimos e ofertas. Nós percebemos a fidelidade dos irmãos e a nossa igreja tem sido sustentada pelos irmãos, mesmo nesse momento de pandemia, em que estamos distantes fisicamente. Meu Salvador, meu grande amor, criação tua sou. Vida nova me apresentou, vivo sou. Meu Salvador, meu grande amor, criação tua sou, Senhor. Vida nova me apresentou, vivo sou, vivo sou. Viva, a minha alma transformou, viva, a minha alma se tornou, vivo meu coração ficou, vivo na graça do teu amor. Viva, a minha história transformou, viva, a minha alma se tornou, vivo meu coração ficou, vivo na graça do teu amor, vivo na graça do teu amor. Meu Salvador, meu Salvador, meu grande amor, criação tua sou. Vida nova me apresentou, vivo sou. Meu Salvador, meu grande amor, criação tua sou, Senhor. Vida nova me apresentou, vivo sou, vivo sou. Viva, a minha história transformou, viva, a minha alma se tornou, vivo meu coração ficou, vivo na graça do teu amor. Viva, a minha história transformou, viva, a minha alma se tornou, vivo meu coração ficou, vivo na graça do teu amor, vivo na graça do teu amor, sim, vivo na graça do teu grande amor. Eu quero apresentar agora o nosso preletor convidado, o pastor Renato Mendonça. O pastor Renato vai assumir a nossa igreja a partir da segunda quinzena de fevereiro, mas hoje, lá de Curitiba, ele pode estar conosco e vai nos trazer a palavra, né, como o pastor convidado. O tema do nosso culto de hoje é a oração e o pastor Renato está com a palavra. Eu agradeço de coração, viu, Anderson, viu, os irmãos da Igreja Batista Prudentina, o privilégio que eu tenho de poder partilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E hoje eu queria falar um pouquinho com os irmãos a respeito de oração, a respeito de recomeços através da vida de oração, né? Olhando para a palavra de Deus, eu sempre gosto muito de dizer que o nosso Deus, ele é um Deus de recomeços, um Deus de novas oportunidades. Toda a Bíblia é repleta de histórias, né, de personagens que tiveram a oportunidade de um novo começo, de um recomeço diante da palavra de Deus, né? Seja na área da santidade, seja na área dos relacionamentos, tanto na busca de Deus ou das pessoas que estão ao nosso redor, na busca por direcionamento, qual é a vontade de Deus, qual o plano, o propósito do Senhor. Na área do perdão, Deus é um Deus que dá a oportunidade de recomeçar através do perdão. Mas hoje eu queria que nós pudéssemos focar um pouco a respeito do recomeço através da vida de oração.
Eu gosto muito de pensar a respeito da oração e nós sabemos que a oração é vontade de Deus, de que a oração ela é extremamente necessária para a vida de um discípulo de Jesus. Só que mesmo nós sabendo disso, muitas vezes nós enfrentamos lutas e batalhas e não oramos como deveríamos orar. Como é a sua vida de oração? Quanto tempo você investe no teu relacionamento íntimo com Deus? Por que será que às vezes nós temos tanta luta e tanta batalha para que a gente possa ter uma vida saudável de oração, de intimidade com o Senhor? Às vezes nós realmente não sabemos como orar. Agora, quando nós aprendemos a importância da oração, e nós começamos a estudar o valor da oração na vida de um discípulo de Jesus, isso começa a mudar o nosso jeito de viver e o nosso jeito de ser, porque vai acontecer algo de extraordinário na minha vida e na tua vida quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus. E quando nós vemos que essa é uma área que é muito atacada pelo inimigo das nossas almas. E nós sabemos que lá em João 10,10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso, nessa noite, eu queria convidar você a assumir um compromisso de oração diante de Deus. Ou talvez você vai renovar o seu compromisso com o Senhor e recomeçar a sua jornada diante de Deus com uma vida de intimidade e de oração com o Senhor. Quando nós aprendemos o verdadeiro valor genuíno da oração, nós começamos a declarar a nossa dependência de Deus. E não existe lugar dentro do nosso coração de autossuficiência que muitas vezes afasta a nossa vida daquilo que Deus tem proposto para a nossa jornada. E aí nós estamos dando a oportunidade de que o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele haja de uma forma muito especial e Deus começa a direcionar a nossa vida, o nosso comportamento e o nosso pensamento. Eu me lembro de uma história que eu vivi, que mostra um pouquinho a respeito do que é o tempo de orar. Uma vez eu muito tocado pelo Espírito Santo de Deus, lá em Curitiba nós temos um lugar chamado Bosque de Jesus. E eu reservei um dia na minha agenda para que eu fosse ali para o bosque, é um lugar muito lindo, um lugar com muitas árvores ali, um lugar todo propício para que você tenha um tempo, invista um tempo de oração no Senhor. E na minha agenda eu separei aquele dia para poder orar. E de repente eu fui lá e quando eu cheguei eu comecei a passear por aquele bosque, já buscando a presença de Deus, clamando para que Deus falasse comigo. Eu me lembro que eu parei num determinado lugar, sentei num banquinho ali e ali comecei a orar e eu comecei a orar e eu orava por todas as coisas que vinham na minha mente, por aquilo que Deus colocava no meu coração, pela família, pelo ministério, pessoas que Deus colocava na minha mente. De repente, depois que passou bastante tempo ali, era a sensação que eu tinha, eu olhei no relógio e tinha passado simplesmente 15 minutos só e eu já havia orado tudo aquilo que estava na minha mente. Aquele dia eu fui duramente confrontado pelo Espírito Santo de Deus porque eu percebi ali que eu não sabia orar. Eu não tinha a intimidade, não sabia como orar diante da presença de Deus. E eu ouvia falar de grandes homens de Deus que passavam horas orando e aquilo trouxe uma frustração dentro do meu coração muito grande, um sentimento de impotência. E ali o Espírito Santo de Deus começa a tomar conta da minha vida e começa a tomar conta da minha história. E ali naquele dia eu assumi um compromisso com o Senhor de aprender a orar, de buscar a presença de Deus e aprender um pouco mais a respeito de oração na minha vida. Gregory Friesel, ele diz o seguinte, que infelizmente a intercessão ela é pouco praticada porque requer que o enfoque esteja fora do nosso círculo imediato, mas ela é o tipo de oração mais crucial para alcançar os perdidos e renovar a igreja. A oração, a intercessão, ela renova o nosso vigor diante da presença de Deus. Ela faz com que a disposição do nosso coração foque naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Quando nós aprendemos esse valor de orar, isso faz com que a nossa intimidade com o Senhor ela é desenvolvida a tal ponto
que a gente começa a confiar, a crer e acreditar que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a nossa vida. E isso independente da circunstância que nós estamos vivendo ou da situação. Mesmo não importando se nós estamos passando por lutas ou se nós estamos vivendo momentos de bonança, de alegria dentro do nosso coração. Mas a oração nos aproxima de Deus a esse ponto. Às vezes eu vejo que o inimigo das nossas almas, ele tende a fazer com que a oração seja interrompida, porque isso faz com que a pessoa que não ora se torne uma peça ou se torne uma pessoa vulnerável, afastado da presença de Deus. Por isso que às vezes é tão difícil orar. Eu gosto muito de dizer que se o nosso trabalho, a rotina do nosso dia a dia, se os meus estudos, seja no colégio, na faculdade ou no cursinho, se os meus negócios ou às vezes até os meus relacionamentos, eles estão atrapalhando a minha vida de oração e o meu tempo com Deus, algo precisa ser feito, precisa acontecer uma intervenção na nossa agenda para que a gente aprenda aquilo que verdadeiramente é prioridade na nossa vida, porque quando a gente desenvolve um tempo de oração com Deus, o nosso coração vai se enchendo mais daquilo que Deus tem para nós. E o coração vai sendo preenchido pela presença de Cristo e menos de nós mesmos. E isso faz com que a nossa vida possa experimentar o sobrenatural de Deus, com as respostas do Senhor na nossa vida de oração. Deus, ele tem nos abençoado na nossa vida, na nossa história, na nossa jornada. E quando nós, com o coração gratos, nos chegamos diante de Deus, nós honramos ao Senhor, podendo dedicar aquilo que somos, através das nossas palavras, dos nossos lábios, e a gente desenvolve esse relacionamento, essa troca, onde nós falamos e nós ouvimos, e Deus tem a liberdade de falar ao nosso coração e transformar cada vez mais a nossa mente forjada de acordo com aquilo que Cristo deseja, com a mente de Cristo. Billy Graham, ele diz o seguinte, que a verdadeira oração é um modo de vida e não apenas para uso em casos de emergência. Eu não sei como é a sua história de oração, mas muitas pessoas acabam por buscar a Deus somente quando está passando por dificuldades. E se você é uma pessoa que é assim, eu queria desafiar você a aprender o valor da oração em toda e qualquer circunstância. Deus está olhando para nós, sim, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldade, mas Ele deseja ser aquele Deus presente em toda e qualquer situação. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre. E Ele, quando esteve aqui na terra, Ele foi aquele que dependeu de Deus em todo momento. Ele orava repreendendo os seus discípulos, Ele orava no deserto buscando a presença e o direcionamento de Deus, quando ele estava passando por lutas e que a dor estava tomando conta da sua alma, ele se colocava da presença de Deus dizendo, se possível, passe de mim este cálice. O próprio Senhor Jesus, ele nos deixa uma lição de oração na nossa vida. A minha história, uma das formas que Deus me mostrou e usou, e eu tenho colocado isso em prática já há alguns anos na minha vida, é a respeito de nós sabermos como orar diante da presença de Deus. E Gregory Friesel, em seu livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, ele menciona 5 tipos de oração. Ele trata ali a respeito da oração de louvor e ações de graça. Ele fala a respeito da oração de confissão, a respeito da oração de petição, a respeito da intercessão e da meditação. Quando nós falamos a respeito de louvor e ações de graças, é onde eu paro na presença de Deus para reconhecer aquilo que Deus é na minha vida. E com um coração grato, eu começo a reconhecer a presença do Senhor. É aquele momento em que eu vou buscar a presença de Deus simplesmente com o objetivo de agradecer, de rasgar o meu coração na presença do Senhor, lembrar dos grandes feitos que Ele tem tido ou que Ele tem feito na minha vida. É momento de eu olhar e agradecer pelo
sustento, pela família, pela vida espiritual, pelos relacionamentos, pelo sustento e provisão e também pelo livramento que Deus tem trazido a nós. O Salmo 103, 21 e 22 diz assim: bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade, bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendiga o Senhor, ó minha alma. Tempo esse, quando nós estamos orando a respeito de louvor e ações de graças, de nós nos apresentarmos diante de Deus com um coração verdadeiramente grato, uma oportunidade de olhar nos olhos do Senhor e dizer: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu sou muito grato ao Senhor. E de repente nós temos um tempo de oração, onde o nosso coração se derrama de gratidão na presença de Deus, e nós já estamos investindo tempo em louvor e ações de graças daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus tem sido, aquilo que Ele tem representado na nossa vida. Um outro tipo de oração é a oração de confissão. Esse é o momento de abrir o coração, de rasgar a alma. É momento de olhar para dentro do nosso coração e confessar pecados. Reconhecer que às vezes práticas e sentimentos têm tomado conta da nossa vida e que isso tem incomodado o nosso coração, porque às vezes esse tipo de sentimento, esse tipo de prática traz vergonha dentro do nosso coração, mas Deus nos dá a oportunidade de abrirmos o nosso coração através da oração de confissão, reconhecer que Deus pode perdoar, independente daquilo que nós fizemos, Ele pode nos purificar dos nossos pecados. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, em algumas outras versões, de toda a iniquidade. Deus é um Deus de recomeços e Ele dá a oportunidade de nós abrirmos o nosso coração na presença dEle. Se arrepender, às vezes, de escolhas ruins que temos feitos e mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, a nossa direção, permitindo que o sangue de Cristo, que purifica de todo o pecado, nos envolva de uma forma especial. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós conseguimos ver a grandeza do Senhor, o amor que Ele tem por nós, e Ele deseja que nós tenhamos uma vida de recomeços de tal forma para que cada vez mais eu e você, nós sejamos parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. Por isso que a oração de confissão é uma oportunidade única que Deus nos dá, de poder apresentar-nos diante de Deus do jeito que somos, e tirar qualquer tipo de vantagem que às vezes Satanás tem de nos acusar. E de repente nós vemos que num período de oração a gente pode agradecer demais através de louvor e ações de graças, mas nós também podemos abrir o nosso coração confessando ao Senhor às vezes coisas que têm tomado conta da nossa vida, colocando isso no trono da graça para que o perdão de Deus se manifeste na nossa vida. Agora, o Friesel, ele traz também um outro tipo de oração, que é a oração de petição. Essa é aquela oração em que nós vamos ter a liberdade de colocar diante da presença do Senhor, de clamar ao Senhor motivos pessoais de dentro do nosso coração, onde nós vamos buscar no Senhor um agir especial dEle, seja na minha vida, seja na vida daqueles que estão ao meu redor, mas algo que o meu coração deseja, seja no meu trabalho, no meu desempenho, na minha mudança de comportamento. Eu tenho o privilégio e a oportunidade de apresentar os meus pedidos ao Senhor. E nós nos colocamos na presença desse Deus, clamando por uma intervenção especial dEle. Uma ação dos altos céus na minha história, na minha jornada. E isso é o que eu e você nós podemos fazer com a oração de petição. Assim, nós estamos reconhecendo a nossa dependência no Senhor, a nossa dependência de Deus, clamando por algo especial de Deus em nosso favor. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim:
Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7 está dizendo, olha, tenha liberdade de pedir ao Senhor aquilo que vem dentro do teu coração e Deus está atento para ouvir as suas orações. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Esse texto ele está falando a respeito de nós confiarmos que Deus tem o melhor para nós. Ele vai guardar o nosso coração, a nossa mente na presença de Deus, e isso só é possível quando nós temos um nível de intimidade com Deus, onde eu posso abrir o meu coração e dizer, Deus, faça uma obra especial e extraordinária através da minha vida. Faça algo diferente. A nossa fé precisa ser aumentada. E o nosso relacionamento com Deus é o combustível através da oração, para que a gente possa se colocar na presença de Deus e ser usados pelo Senhor de acordo com a vontade dEle. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pensem que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago está dizendo assim, olha, aprenda a pedir crendo que Deus tem o melhor para você. E de repente, além de louvor e ações de graças, e além, muito além de nós podermos pedir perdão pelos nossos pecados, nós temos a oportunidade de clamar para que Deus atenda os pedidos que vêm no nosso coração. E a gente vai buscando cada vez mais na presença de Deus. E de repente, ali Friesel ele traz também um outro tipo de oração, que é a oração intercessória, através da intercessão. E esse é o momento em que, quando nós estamos orando, nós vamos orar por outras pessoas, nós vamos nos colocar como intercessor de pessoas que amamos, de pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos clamar, buscar a presença de Deus para que Deus mova os altos céus e atenda o desejo do nosso coração. Quando aqui na Igreja Batista Prudentina, quando vocês fazem um momento de intercessão no culto, esse é o momento que vocês estão clamando uns pelos outros. Em muitos momentos você está se colocando no lugar do outro para clamar algo de Deus na vida daquela pessoa. E de repente você se torna um instrumento de Deus. E às vezes você pode se tornar a resposta de oração do Senhor na vida dessas pessoas que você ama. Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem, a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai dentre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Olha só o que esse texto está dizendo, que Deus está desejoso e Ele nos ama de uma forma tão especial. Ele ama as pessoas que estão ao seu redor, que Ele vai sim transformar através de um mover sobrenatural a história da pessoa. E é quando Deus age de uma forma intencional, respondendo às nossas orações. Por isso nós temos que nos apresentar diante de Deus, clamando para que Deus, sim, cumpra a vontade dEle nas nossas vidas. E nós temos a liberdade de chegar diante do trono do Deus Todo-Poderoso
e abrir o nosso coração em favor de outra pessoa, clamando, cada vez mais, clamando para que Deus sim haja de uma forma especial, para que o nome do Senhor seja glorificado, glorificado. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, a palavra de Deus, através do versículo 30, diz assim: olha, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor e sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Esse texto de Ezequiel mostra justamente que Deus procura em nós, como servos do Senhor, para que nos coloquemos na brecha em favor de outras pessoas. Aquele era o contexto todo ali, daquele povo de Deus que estava sendo levado para o cativeiro. E de repente Deus, da mesma forma, talvez hoje tenha olhado para a terra e eu e você temos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus como intercessores, para que o reino de Deus se manifeste, intercessores para que Deus salve pessoas que tanto amamos, intercessores para que Deus haja de uma forma a trazer provisão na vida de pessoas que estão passando por dificuldades nesse tempo de pandemia, para que Deus traga o consolo para corações que estão enlutados, talvez por a perda de um ente querido, pessoas que estão passando pela luta do Covid neste momento. Nós podemos ser aqueles que Deus vai levantar para intercedermos, para que Deus se manifeste de uma forma especial. E Deus começa a usar a nossa vida, o nosso tempo de oração, para alcançar pessoas. Então, meus irmãos, quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, ou para esse tema da palavra de Deus, eu vejo que Deus dá a oportunidade que o nosso coração seja grato, sim. Deus dá a oportunidade para que a gente possa se apresentar diante de Deus, pedindo por nós mesmos, pedindo pelos outros, mas Ele traz também um outro tipo de oração, que é através da meditação, que é nós olharmos para dentro de nós mesmos e podermos refletir a respeito da nossa vida, da nossa conduta, de como nós temos sido discípulos de Jesus. Será que nós estamos buscando intencionalmente e estamos debaixo da vontade de Deus para aquilo que Ele tem para nós? E de repente uma reflexão e uma autoanálise faz com que nós tomemos decisões de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Lá em Josué, no capítulo 1, versículos de 6 a 8, diz assim: seja forte, a palavra de Deus vinda a Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Olha a meditação, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Uma oportunidade de refletirmos, de olhar para dentro do nosso coração, de não ter medo de buscar fazer a vontade de Deus na nossa vida, de clamar ao Senhor, de pedir para que Deus sim transforme a nossa caminhada do dia a dia num projeto que Ele tem para a nossa vida. E de repente nós estamos diante de uma situação onde Deus, numa noite como essa, está nos dando ferramentas de nós podermos investir mais tempo com Deus. Depois de toda aquela minha frustração de não conseguir orar como deveria, Deus começou a me ensinar a investir tempo em cada um desses tipos de oração. Oração de louvor e ações de graças, oração de pedidos de perdão, oração onde eu podia clamar por mim mesmo, clamar pelos outros, intercedendo pelos outros, e meditar na palavra de Deus, fazendo uma autorreflexão para que a gente possa ser cada vez mais parecidos com o Senhor.
E de repente, o tempo de oração começa a ser mudado, porque o foco da minha vida é aprofundar cada vez mais o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o Senhor. E talvez numa noite como essa, Deus está dando a oportunidade a você de ter uma vida transformada, de recomeçar a sua jornada ainda neste mês, de um jeito que você vai investir tempo com Deus e vai aprender a falar e a ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós. Quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração? O que Ele tem falado com você nessa noite? Talvez como eu, hoje você está sendo confrontado a ir além da oração, de simplesmente agradecer pelo alimento que está à mesa, ir além da oração de às vezes acordarmos e Deus, obrigado por esse dia, mas Deus está dando a oportunidade de nós recomeçarmos com profundidade a nossa vida de intimidade com Deus e nos colocarmos como discípulos de Jesus, com intencionalidade, sermos mais parecidos com o nosso Mestre. Esse é o desejo do Senhor. Tenho uma pergunta para você: você aceita o desafio de recomeçar a sua história através de uma vida poderosa de oração? Talvez essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus está trazendo no teu coração e na tua mente. E você que me ouve nesse momento aí, seja no celular, seja no computador ou talvez na sua TV, no tablet, Deus está dizendo, talvez você esteja perguntando assim, mas como que eu faço isso, pastor? E eu quero dizer algumas atitudes práticas. Talvez a sua decisão hoje é abrir um espaço na sua agenda, que esse espaço vai ser imexível, porque esse será o seu tempo onde você estará diante do trono do Senhor, sendo rigoroso, buscando a vontade de Deus, se colocando diante do Senhor e aprendendo todo dia a orar um pouco mais na presença de Deus, clamar ao Senhor. E aí você está diante de uma situação que você precisa priorizar o seu tempo de oração na presença de Deus. Não importa o que aconteça. Talvez você, como eu, precisa refazer toda a sua vida de oração. Talvez há bastante tempo você não tenha se colocado na presença de Deus, buscado mais do Senhor na tua vida com tempo de qualidade. Talvez você está perdido na tua agenda, na correria. Talvez você está correndo tanto e o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, é hora de parar um pouquinho. É hora de você parar e investir naquilo que verdadeiramente é importante na sua vida. E o Espírito Santo de Deus começa a dar a oportunidade de você recomeçar como um discípulo de Jesus, que vai ser cada vez mais parecido com o seu Mestre e que vai buscar na oração a sua intimidade com Deus. Você aceita o desafio de recomeçar abrindo o seu coração a Deus e assumindo um compromisso de busca de intimidade com Ele nesse ano? Que tal a gente, nesta noite, assumir esse compromisso de, nesse tempo com Deus, nós orarmos agradecendo ao Senhor através do louvor e ações de graça, orar ao Senhor, confessando, abrindo o nosso coração sem medo. Talvez Satanás vai dizer, olha, você não tem mais jeito, mas o que a palavra de Deus diz é que sim, tem jeito, que Ele pode nos purificar de toda a iniquidade. E além da confissão, você vai pedir por si mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir para si mesmo. E isso, às vezes, o orgulho atrapalha um pouco. Mas nós temos que aprender a pedir por nós mesmos, sim, para que a vontade de Deus se estabeleça e interceder pelos outros. Isso é aquilo que talvez nós mais fazemos. Pedimos pelos outros, nos colocamos no lugar do outro e clamamos para que o Deus abra as portas dos céus e atenda às nossas orações e fazer uma alta reflexão dentro do nosso coração para que a vontade de Deus se manifeste em nós e através de nós. Quais os momentos do seu dia que serão dedicados dentro da tua agenda a uma busca intencional da presença de Deus na sua história através da oração? Deus quer cada vez mais que você se aproxime dEle
e beba da fonte do Mestre, do Senhor, dos Senhores. E talvez esse ano você está diante de uma oportunidade de fazer com que a tua vida de intimidade com o Senhor e de oração seja um marco que será contado por muitos e muitos anos daquilo que Deus fez através da sua vida, através da sua busca de oração na presença do Senhor. O desejo do meu coração é que essa semana, esse resto de semana, Deus o abençoe ricamente. E hoje, antes de você ir dormir, você possa se colocar diante de Deus e orar ao Senhor, clamando cada vez mais da vontade dEle, abrindo o teu coração e exercendo na prática a lição da mensagem de hoje, de um recomeço através de uma vida poderosa de oração. Você pode orar comigo, onde você está aí, na tua sala, talvez no teu celular, na tua TV. Queria que você fechasse teus olhos. Talvez você está com a tua família aí na sala e eu queria que você pudesse pegar na mão deles e juntos nós fizéssemos essa oração. Se você está sozinho, eu queria que você segurasse a sua mão assim, ó, e você pudesse orar a Deus. Vamos orar? Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao coração de cada um dos Teus filhos que nesta hora acompanham essa mensagem. Deus, tenha plena liberdade, Deus, para fazer algo de especial, Deus. Eu sei que tem pessoas nesse momento que têm tomado atitudes e decisões na Tua presença, Deus. Traga ao coração dessas pessoas e dessas famílias, um relacionamento tão íntimo com o Senhor através da oração, que o mover sobrenatural do Senhor esteja sobre a vida deles. Responda às orações dos Teus servos, Pai. Tem homens, tem mulheres, tem jovens, tem adolescentes, tem crianças aqui, Deus, que tem clamado ao Senhor. Faça com que a vida deles, Deus, seja uma vida de uma busca tão grande com o Senhor que eles vão, ó Deus, ver a Tua presença tão de perto, ó Deus, e se alegrar por estar buscando a Tua presença, Deus. Pai, muito obrigado, Deus, porque essa palavra fala muito forte ao meu coração, Deus, e que o coração da Igreja Batista Prudentina, Deus, possa estar disposto todo dia, cada um dos irmãos que estão acompanhando essa mensagem, a buscar a Tua presença através da oração e experimentar o sobrenatural do Senhor através das respostas e de tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, Senhor Jesus. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso.
Encontrarei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Estamos então encerrando o nosso culto. Quero mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou nesse culto online e pedir que continue orando para que possamos retomar os nossos cultos presenciais a partir da segunda quinzena de fevereiro. Quero agradecer também novamente aos nossos irmãos Rogério Proença e Túlio Milo por ter nos abençoado com o louvor dessa noite. Convido você a abaixar a sua cabeça para que possamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos falar contigo, pelo privilégio de cultuar ao Senhor, Pai, de termos essa liberdade em nosso país. Te agradecemos pela vida do pastor Renato, que nos trouxe a palavra, e pedimos que o Senhor o abençoe nos preparativos da sua mudança para Presidente Prudente, Pai. Abençoe cada irmão, cada amigo que nos acompanha, que nos acompanhou pela internet, que eles possam sentir a tua paz, a tua graça, Senhor. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Fonte de paz, fonte de amor, sacia meu ser, renova o meu interior. Fonte de luz que me conduz, dá direção, segura em tuas mãos, vou caminhar. O teu nome é paz e consolação. Só em ti a salvação, Senhor. Minhas aflições tão pequenas são quando estou em tuas mãos. Fonte de paz, fonte de amor, sacia meu ser, renova o meu interior. Fonte de luz que me conduz, dá direção, seguro em tuas mãos, vou caminhar, Senhor. O teu nome é paz e consolação. Só em ti a salvação. Só em ti a salvação, Senhor. Minhas aflições tão pequenas são quando estou em tuas mãos. Quando estou em tuas mãos, Senhor Jesus. Quando estou